no Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus. Enquanto chega um pouquinho mais de som aqui e o tecladista também. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, perdão. Mateus 7, nós vamos ler dos versículos 24 a 27. Glória a Deus. Mateus 7, versículos 24 a 27, está escrito assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre os dois fundamentos. Jesus, ao contar esta parábola que nós lemos, ele está encerrando um sermão do monte, iniciado no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Esse sermão ele se estende dos capítulos 5 ao 7, e é onde Jesus lança os princípios bases que nortearão a vida e o comportamento daqueles que desejam ser seus discípulos, daqueles que almejam seguir os passos do Mestre. E é nesse sermão que Jesus vai lançar uma série de princípios que são completamente antagônicos aos valores humanistas, egocêntricos, que olham mais para o bem-estar pessoal do que para uma vida de renúncia pautada na palavra de Deus. Então, nesse sermão, Jesus vai tratar, por exemplo, das bem-aventuranças, e entre alguns pontos ele vai fazer algumas afirmativas, como em Mateus 5:4, quando ele fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aqui Jesus apresenta o primeiro paradoxo, porque como pode ser feliz, porque bem-aventurado significa mais do que feliz. Como pode ser feliz ou mais do que feliz aquele que chora? Mas Jesus diz que eles são felizes exatamente pelo fato de que eles serão consolados. Em Mateus 5, versículo 7, Jesus vai falar: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em Mateus 5, 9, ele fala: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então Jesus ele está apresentando uma série de princípios que são antagônicos ao que nós naturalmente compreendemos. Então não é fazer rixa, não é fazer divisão, não é caçar confusão, é ser pacificador. Jesus também vai mostrar como os que querem ser os seus discípulos precisam fazer a diferença. E em Mateus 5, dos versículos 13 a 16, ele vai dizer que nós somos o sal da terra. E se o sal se torna sem sabor, ele não serve para mais nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Também ele vai dizer que nós somos a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire ou debaixo de algum lugar que esconda a sua luz, mas sobre o velador, para que ilumine toda a casa. Ele também vai lançar o princípio da oração. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer: tu, porém, quando orares, e aqui Jesus está claramente trazendo a afirmativa de que aquele que segue a ele vai orar. Por isso ele vai dizer: tu, porém, quando orares, porque orar é uma certeza para aqueles que seguem a Jesus. Ele não vai dizer se orares, se tiverdes vontade de orar, não, quando orares. Porque orar é uma certeza. Ora ao teu Pai que está em secreto,
e ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ele também vai lançar no Sermão do Monte o princípio das prioridades. Em Mateus 6,33 ele vai dizer: buscai primeiro o reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quem prioriza a vontade de Deus, o reino e a justiça, tem todas as suas necessidades acrescentadas. Ele também vai lançar o princípio da perseverança. Em Mateus 7, versículos 7 a 8, quando ele vai dizer: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, que busca, encontra e bate, se lhe é aberto. Inclusive, Jesus vai dizer que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, nos considerar também boas dádivas. E após pregar a mensagem, lançar estes princípios, Jesus vai concluir a pregação com a parábola dos 2 alicerces. E essa parábola vai nos mostrar o resultado de 2 reações diferentes após ouvir a mensagem da palavra de Deus. A palavra escutar, tanto dos versículos 24 quanto do versículo 26, quando Jesus vai dizer: aquele pois que escuta, ou aquele que ouve as minhas palavras, que está nos versículos 24 e 26, elas vêm da mesma palavra grega que significa estar dotado da faculdade de ouvir, prestar atenção, considerar o que está ou tem sido dito. Em outras palavras, significa ambas as palavras, compreender e entender, por mais que, dependendo da tradução, o versículo 24 vai estar escrito a palavra escuta, e no 26 vai estar escrito a palavra ouve. Nós sabemos que essas 2 palavras, no português, têm diferença. Existe diferença entre escutar e ouvir, ou ouvir e escutar. Mas, no grego, ambas as palavras são a mesma, nos mostrando que ambos os homens escutam a palavra, ambos os homens prestam atenção na palavra, ambos os homens entendem a palavra, mas cada um obtém um resultado mediante as provações que são submetidas às suas casas, porque cada um decidiu agir de uma maneira após ouvir a palavra. E ao nos atentarmos à parábola, nós vamos perceber que ambas as casas foram submetidas à mesma provação. Olha os versículos 25 e 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. Olha o versículo 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. Então o irmão vai ver que as provações são as mesmas. Desce a chuva, corre o rio, sopra o vento e combate contra a casa. Elas estão passando exatamente pela mesma provação, sem tirar nem pôr. Por quê? Porque Deus é justo. E em Mateus 5,45, Jesus diz que Deus, ou o Pai Celeste, faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vira chuva sobre os justos e injustos. E em Eclesiastes capítulo 9, verso 2, a Bíblia diz que tudo sucede igualmente. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. E o que acontece a ambos, ou a todos os homens? Lógico que Salomão está falando da morte aqui. Ele está dizendo, a mesma coisa sucede a todos os homens, a morte. Mas Jesus está falando aqui sobre o julgamento final. O julgamento vai acontecer sobre todos os homens. Sendo bom, sendo mau, sendo justo, sendo injusto, sendo ímpio
ou sendo pio, o julgamento virá. Romanos 14, versículo 10, a parte B, diz: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então as tempestades, elas vêm sobre ambas as casas. A tempestade que vem sobre ambas as casas diz respeito ao julgamento de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Pois a casa concluída diz respeito ao final da vida cristã, quando todos nós compareceremos diante do Senhor. Se o irmão voltar a alguns versículos, Jesus vai falar sobre a porta estreita. Jesus vai falar sobre a árvore boa e a árvore má. No versículo 13 e 14 do capítulo 7, ele vai falar sobre a porta estreita e a porta larga. Nos versículos 17 e 18, ele vai falar sobre a árvore boa e a árvore má, porque ele está falando do início da vida cristã. Só que nos versículos 24 a 27 ele vai falar do final da vida cristã. Por isso que a casa está concluída. Então ele fala do início da jornada e ele fala do término da jornada. A casa concluída diz respeito ao julgamento que compareceremos. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12 a 13, a Bíblia diz que João vê os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E abre-se o livro. E ainda outro livro, o livro da vida, é aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Esta tempestade não fala da dificuldade que nós enfrentaremos na vida, por mais que algumas pessoas queiram aplicar assim, por mais que seja possível aplicar assim. Nós enfrentaremos a tempestade vai combater contra nós, e quem está firmado na palavra vai permanecer de pé. Tudo bem, faz sentido, mas Jesus não está falando das tempestades da vida, Jesus está falando do julgamento. E após o derramar da tempestade, que será o julgamento, nós permaneceremos de pé, ou seremos derrubados, a partir de onde nós firmamos o nosso alicerce. Essa tempestade fala principalmente daquele grande dia, quando nós vamos prestar contas a Deus. E tem muita gente achando que está passando desapercebido diante de Deus. E por isso estão fazendo o que bem entendem, como querem e do jeito que querem. Mas em Provérbios 15, verso 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está vendo tudo. E naquele dia, a casa de muita gente vai cair. E serão aqueles que estão firmados na areia. E são aqueles que estão firmados, baseados a estrutura, o alicerce na areia. E aí eu pergunto, onde está firmada a nossa casa? Pois é baseada onde ela está alicerçada que estará firmada a minha e a sua eternidade. Rocha ou areia? Onde você e eu estamos construindo? A casa que está firmada na rocha aparece no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A construção da casa sobre o alicerce correto está a partir da decisão que se
toma após ouvir a mensagem da palavra de Deus. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, como está em Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Cristo, mas só ouvir não é suficiente. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aqui está sendo destacado a obediência a Deus e a sua palavra, pois só ouvir não é suficiente. Obedecer é essencial. 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz que tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A obediência não só é o melhor caminho, como também a nossa prova de amor a Deus. Porque Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E é assim que nós permanecemos firmes em Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 24, a Bíblia diz que aquele que guarda os meus mandamentos permanece no Senhor. Aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Por decidir praticar as palavras de Jesus, o mestre chama este homem de prudente. E a palavra prudente vem do grego e significa sábio, inteligente. Jesus considera aquele que pratica a sua palavra como sendo alguém inteligente, prudente, sábio. Este homem é chamado de prudente não porque ele é perfeito, não porque ele é imaculado, porque ele é o símbolo de perfeição, mas é porque ele decidiu lutar para praticar a palavra de Deus. E é exatamente por estar edificando sua casa sobre a palavra de Deus, sobre a rocha, que ele é chamado de prudente. E quem é a rocha? Jesus. Quem edifica a sua casa sobre a rocha está firmado em Jesus. Deste modo, nós estaremos edificando bem a nossa casa para o dia da tempestade. E por isso nós devemos nos lembrar de Provérbios 19, versículo 16. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Nós estamos construindo o que para o dia da tempestade? Nós estamos edificando e alicerçando em cima do que para o dia da tempestade? Porque o dia da tempestade vai chegar. Se não na morte comum a todos, quando a trombeta tocar. A Bíblia também nos mostra a casa construída sobre a areia. Está no versículo de número 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O segundo homem toma uma decisão diferente do primeiro. Enquanto o primeiro ouve e pratica, o segundo ouve e não cumpre, e ignora. Assim como o primeiro ele ouviu, entendeu, mas ao ouvir decidiu não praticar. Contrariando a recomendação bíblica de Tiago que nós lemos, em Tiago 1, 22. Sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E a palavra de Deus aqui deixa claro, e Tiago traz para nós em sua epístola, que quem não pratica a palavra de Deus está se enganando, está mentindo para si. E a palavra enganar
vem do grego paralogizomai, que significa iludir com opinião falsa. Quem ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática está se iludindo, está enganando a si mesmo, está mentindo para si. E quantas pessoas estão se iludindo? Pois vêm à igreja, ouvem a palavra, mas não colocam em prática e nem ao menos tentam. E em 1 João capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Está dizendo, eu conheço quem? A Deus. Quem afirma conhecer a Deus, viver com Deus, andar com Deus, ter intimidade com Deus, se relacionar com Deus, mas não se esforça para viver a sua palavra, para praticá-la, é mentiroso. E a palavra mentiroso vem do grego e significa homem falso e sem fé. Porque fé é mais do que acreditar, fé está relacionado à prática. E é por isso que Tiago também vai relacionar a fé às obras, dizendo que fé sem obras é morta. Não que que as obras salvem alguém, mas o sinal de fé é manifesto através das obras que eu pratico. E é por isso que Jesus chama este homem de imprudente ou insensato, no versículo 26. E a palavra insensato ou imprudente, no versículo 26, vem do grego e significa tolo, ímpio ou imprudente. E a palavra ímpio é uma palavra profunda em significado, porque ímpio é o antônimo de pio. E o que é pio? Pio é puro. E o que é ser ímpio? É ser impuro. Então significa dizer que tem ímpio dentro da igreja. E o que é pureza? Pureza é uma decisão de dia após dia renunciar um pouco daquilo que a gente gosta para viver aquilo que Deus deseja que a gente viva. É por esse motivo que a gente toma banho todo dia. E viver em pureza é exatamente isso. Não é viver em perfeição. É decidir tomar um banho todo dia. Viver em pureza não é viver em perfeição. É decidir tomar um banho todo dia. Um banho através da palavra. Mas esse homem que ouve a palavra de Deus e ignora, está se esquecendo de que o dia da tempestade está chegando. E a tempestade vai vir, a chuva vai descer, vão correr os rios, vão soprar os ventos e vão combater com aquela casa. E se ela estiver firmada na areia, ela vai cair. Em Lucas capítulo 12, versículo 20, Jesus diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ainda há tempo para nós derrubarmos aquilo que nós construímos. Até o presente momento, para mudar o alicerce sobre o que nós estamos construindo. Ainda há tempo de pegar a marreta, quebrar parede por parede da casa que nós construímos até aqui, se está edificada na areia. E depois dela derrubada ao chão, nós edificarmos corretamente como Deus deseja que nós edifiquemos sobre a rocha. Ainda há tempo de mudar o alicerce. E Jesus nos convida a, se necessário, mudar o alicerce. Porque ainda há tempo. Então eu quero lhe convidar a refletir. Rocha ou areia? Onde você e eu estamos construindo a nossa casa para o dia da tempestade? Porque a tempestade está vindo. Então eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos.
e refletir com você mesmo aonde você tem edificado a sua casa. Se sobre a rocha, se sobre a areia. Nesse silêncio mesmo, porque o tecladista faltou hoje. E nós vamos orar ao Senhor. E você vai fazer um compromisso com Deus. E, se necessário, ainda hoje, pegue a marreta e destrua aquilo que você construiu para mudar o alicerce. Porque ainda há tempo. E comece a reconstruir sabendo que a tempestade vai chegar. E há muitas pessoas construindo a sua casa sobre areia. Ministros, pastores, os diáconos, membros do corpo de Cristo, ministros do louvor, intercessores, evangelistas, missionários, edificando a sua casa sobre areia. Mas Cristo nos convida a edificar a casa sobre a rocha. E ninguém melhor para saber aonde a nossa casa está sendo edificada do que nós mesmos. Se você não souber responder isso para si, eu também não vou saber responder para vocês. Eu sei de mim e você sabe de você. Então feche seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a orar ao Senhor. Agora é o seu momento particular com Deus. Agora é o seu momento, você e Deus. Agora é o momento em que você clama ao Senhor. Essa oportunidade de construir em você mesmo, com a ajuda de Deus, uma obra que vai durar, mesmo diante da tempestade. Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença essa noite, a fim, Senhor, de refletir aonde nós estamos construindo a nossa casa. Aonde, Senhor, nós estamos edificando aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Espírito de Deus, e talvez até aqui nós temos edificado, Senhor, a nossa casa sobre a areia. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor está nos dando a oportunidade de pegar a marreta e lançar tudo por terra para recomeçar a construção. O Senhor está nos dando uma nova oportunidade porque o dia da tempestade está chegando. Nos ajuda, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Nós fazemos um compromisso, Senhor, a dar o nosso melhor. Para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra e ao ouvirmos ela, decidimos, Senhor, edificar a nossa casa sobre a rocha. E a rocha é o Senhor. O Senhor Jesus disse para Pedro que ele era Pedro, mas sobre essa rocha ele edificaria a sua igreja. Quando ele olha para Pedro, diz: Pedro, você é apenas um fragmento de pedra, um fragmento de rocha. Mas eu sou a rocha verdadeira, e sobre essa rocha eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Jesus é a verdadeira rocha. Jesus é a pedra angular. Jesus é a base e o alicerce. Nos ajuda, Senhor, a edificar a nossa vida, a nossa história, quem nós somos sobre Ti. Porque eu creio, Senhor, que a chuva vai descer, o vento vai soprar, o rio vai transbordar, vai combater contra aquela casa, mas nós permaneceremos de pé, porque estaremos firmados em Ti, estaremos firmados na rocha. Nos ajuda, Senhor. Quando nós comparecemos diante de Ti naquele grande dia, estarmos, Senhor, edificados sobre a rocha.
para a glória e louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.